Seja bem-vindo, você que está chegando. Deus já começou a fazer, Deus já começou a trabalhar na sua vida. Tem coisas importantes que Deus faz até acontecer determinadas coisas na nossa vida, mas já nessa trajetória, você precisa abrir o seu olhar para perceber que Deus já iniciou uma obra na sua vida. Deus já começou uma obra no seu espírito, Deus já começou uma obra sobre a sua vida aqui na terra, porque Deus é muito poderoso. Eu lembro que algumas vezes, eu lembro de uma vez específica já há algum tempo, que Deus havia dado uma palavra para uma pessoa e depois disse da importância de, por exemplo, ela se afastar de determinadas influências para que ela pudesse de fato viver a promessa. Porque tem promessas que Deus faz na sua vida que é necessário Deus conectar você a pessoas, mas também desconectar, né? E alguns relacionamentos também vão se manter para não ter perdas, dentro daquilo que Deus tem para você. Deus falou comigo que ia trazer pessoas aqui como confirmação nessa palavra. Então presta atenção no que nós vamos falar aqui e nós vamos orar juntos. A oração movimenta o mundo espiritual. Quando nós oramos, Deus ele começa a intervir sobre a nossa vida e também sobre as nossas demandas, as nossas situações. Tanto em cada área da nossa vida, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Sabe, existiu um propósito na separação de Ló e de Abraão. Então, a promessa aqui em Gênesis 12 era para Abraão: sai-te da tua terra e no meio da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Então a promessa era para ele. Agora, uma coisa muito importante, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que eu estava falando com vocês que não necessariamente, eu falei ontem, né? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, não necessariamente estava falando de Abraão se mudar de um lugar geográfico, mas estava falando de outras coisas, por exemplo, de influências, estava falando de maneiras de pensar, estava falando sobre a identidade, principalmente sobre a identidade de Abraão. Quem que Deus falava que Abraão era? Que Abraão era um pai de nações ou um pai de multidões. E naquele lugar que ele estava, não era um local apropriado, né, para que ele pudesse se enxergar como Deus estava enxergando ele. Eu falei com vocês ontem que Abraão precisava deixar as velhas influências e descobrir quem ele era em Deus. E assim também nós precisamos. Nós temos uma identidade geral, que é a palavra escrita, mas nós também temos uma palavra específica. Para Abraão, ele era pai de multidões, ou pai de nações, ou pai na fé. Então, nós precisamos romper com o nosso passado para viver o nosso futuro. Isso é mais sobre algo interno do que externo. Você vai ver que até os mais estudiosos dizem que era muito mais do que uma mudança geográfica. Abraão, na verdade, ele precisava sair para si mesmo. Lesh lehá. Ele precisava, sai-te para ti mesmo. Quer dizer, uma dependência em Deus e também uma revelação da identidade. Agora, hoje, eu quero falar com você algo aqui muito importante e vamos orar, que é: Deus tinha um plano específico para Abraão, né? E a bênção era para Abraão. Então, Deus já tinha chamado Abraão, Deus já tinha mudado o nome, antes, na verdade, de mudar o nome de Abraão, né? Deus disse para ele: sai você, Abraão, da sua terra natal, e você vai se tornar o pai de uma grande nação. Mas nós vamos ver que Ló, o seu sobrinho, seguiu com ele. Então, Ló seguiu com Abraão. Agora, a ordem de Deus era para deixar a parentela. Nós vamos ver aqui, olha o que diz, né, em Gênesis 12:1 que nós falamos: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então a promessa era para ele. Então o chamado de Abraão exigia
essa separação. O que nós aprendemos aqui? Muitas vezes, para Deus cumprir algumas promessas na nossa vida, tem pessoas que ele vai desconectar. Tem pessoas que ele vai desconectar, né? E aí o que acontece? Tem pessoas que ele vai manter, tem pessoas que ele vai trazer para caminhar com você, né? Mas tem pessoas que inevitavelmente vai desconectar. E a promessa era para a descendência de Abraão, não para Ló. Então, quando Ló finalmente se separou, quando Ló finalmente se separa, Deus, ele renova a promessa que ele fez para Abraão e ele expande a visão sobre a terra da herança que Deus tinha para Abraão. Então, nós podemos aprender aqui que Ló, ele poderia então estar retardando a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. Presta atenção que eu vou te falar aqui e nós vamos orar. Deus falou comigo, fala sobre isso porque alguém precisa entender, né? Então é uma palavra aqui para nós. E em Gênesis capítulo 13, versículo 14 diz que: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, a separação de Ló e Abraão não foi apenas algo geográfico, mas foi um alinhamento com a vontade de Deus. Para que, a partir desse alinhamento, então, escuta que eu vou te falar aqui, a partir desse alinhamento, Abraão, ele pôde então avançar dentro daquilo que Deus tinha reservado como um chamado para ele. Então, muitas vezes, Deus tem uma promessa para você, mas se tem alguma pessoa, ou dentro da sua casa, ou alguma pessoa conectada com você de alguma forma, né? Deus às vezes não vai cumprir uma promessa, é porque Ele sabe de coisas que nós não sabemos, né? Como eu falei para vocês, Deus deu uma palavra para uma pessoa e ela tem uma promessa que Deus vai fazer uma coisa fora do comum, uma coisa especial, e ela sabe, e a pessoa sabe o que é. Mas Deus havia falado que não ia cumprir a promessa, né? Deus não ia cumprir a promessa, porque precisava haver ali uma desconexão, né? Então, que o Senhor nos ajude, porque sempre desconexão são desafiadoras, né? Mas Deus sempre sabe o que faz. Eu creio que Deus restaura relacionamentos, eu creio nisso, né? Para a psicologia, por exemplo, eles veem de uma maneira diferente. Algumas abordagens falam que é praticamente impossível uma pessoa mudar, né? Mas nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. E quando uma pessoa tem um real encontro com Jesus, está se entregando, ela nasce de novo, ela pode sim ser transformada, né? Porém, algumas vezes é necessário uma desconexão. É necessário uma desconexão. Então, como saber se eu preciso desconectar para ver algo maior que Deus tem comigo? Eu preciso viver uma vida de oração. Não tem outro jeito, né? Deus pode usar um profeta, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar até uma criança, né? Mas nós precisamos ter essa conexão, porque até se Deus usar alguém, você precisa discernir dentro de você essa palavra, porque na nova aliança, o dom de profecia, tanto quem profetiza quanto quem recebe, precisa ter essa conexão com o Espírito Santo. Então, Ló escolheu as campinas do Jordão, não foi isso? Ló escolheu as campinas, mas teve um problema, ele se aproximou de Sodoma. E quando Ló ele toma essa decisão baseada numa aparência, numa vantagem material, né? Então ele viu aquela campina bonita e ele escolheu aquele lugar, porque ele não estava considerando coisas espirituais, né? Em Gênesis 13, versículo 10, olha o que diz, que interessante. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão.
E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então, essa foi uma escolha, uma péssima escolha de Ló. Ele acabou se levando ali, ele acabou indo para perto de Sodoma, que depois, né, acabou, que na verdade já era uma cidade corrupta, já era uma cidade contaminada pelo pecado, uma cidade pecaminosa, e ao longo do tempo, né, ele não apenas morou na cidade, mas dentro dela ele se tornou parte daquela sociedade, e ele na verdade enfrentou grandes consequências espirituais. Então, Sodoma era um lugar de pecado, de juízo, estava para vir o juízo de Deus. Eu citei com vocês aqui ontem de Gênesis 18 e sempre cito. Abraão posteriormente intercede, né, por aquele lugar, mas olha o que a Bíblia mostra aqui em Gênesis 13, que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, lá em Gênesis 19 fala que então o Senhor fez chover enxofre e fogo. E do Senhor então o Senhor fez chover enxofre e fogo e do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Então, Deus ele já tinha determinado um juízo sobre Sodoma, e se Ló permanecesse ali, ele e a família dele seriam destruídos. Então, quando Deus então permite que Ló se afaste, Deus na verdade estava protegendo Abraão de ser contaminado por uma influência. E depois então, ele estava preparando uma forma de resgatar Ló da destruição da cidade, né? Então, Ló foi guiado pelas vistas e escolheu um lugar que trouxe grandes consequências para ele. Então, Ló teve uma visão só materialista, ele não teve uma visão espiritual, né? Então, era esse tipo de pessoa que estava do lado de Abraão. Você está ouvindo? Eram pessoas que não tinham, né? Isso representa para nós hoje pessoas que muitas vezes não têm uma visão espiritual. Só está olhando o material. Né? Olha, aquela pessoa ali tem um dom. Aquela pessoa ali tem alguma coisa de Deus. Aquela pessoa tem uma graça de Deus. Então o que estava acontecendo? Estava com a visão só materialista e não estava vendo o que era espiritual, né? Em Gênesis 13:8, e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Então essa decisão de Abraão mostrou um coração generoso que ele carregava, e também uma disposição para confiar em Deus, né? Então, o interessante é que depois da separação, Deus vem e reafirma a promessa que ele tem com Abraão. Olha o que diz aqui, Gênesis 13:17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Você vê? Quando nós nos associamos, nos conectamos com pessoas que não têm uma visão espiritual, só tem uma visão natural, só tem uma visão materialista, e não está conectada no propósito de Deus, então isso sim pode nos atrapalhar, né? Mas então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos distanciar de Ló. Precisamos nos distanciar de Ló para de fato viver aquilo que Deus quer que nós venhamos viver, né? Abraão estava vivendo um alinhamento ali, para depois Deus expandir a visão e liberar aquilo que ele tinha para ser feito. Às vezes Ló para você não é uma pessoa específica, pode ser uma pessoa específica, mas às vezes Ló não é uma pessoa específica, mas está falando de algo a mais, está falando de um tipo de pessoas que não tem visão espiritual, só tem visão materialista, né? Deus vai abençoar se você andar com ele, Deus vai acrescentar muitas coisas para você,
Deus vai te prosperar em todas as coisas, Ele pode fazer isso, Ele vai fazer isso. Mas tem pessoas que não estão tendo a visão espiritual, né? E às vezes estão próximas a você. Você está trabalhando numa empresa, ou você na sua própria vida, você está conduzindo a sua vida, né? na sua profissão, na sua família. E aí, se tem alguém com você que tem a visão materialista, ou se tem alguém com você que, apesar de não ter visão materialista, tem uma visão que não é espiritual, uma visão só carnal, né, sobre o mundo, então isso pode realmente atrapalhar Deus de cumprir promessa. Tanto é que depois da separação, Deus volta a falar com Abraão e fala para ele: levanta-te. Sabe, essa é a palavra para você. Talvez tenha pessoas aqui que você teve desconexões com pessoas. E tem pessoas aqui que talvez você tenha que estar atento para o tipo de pessoas que estão próximas de você. E podem haver pessoas também que você precisa desconectar para viver as promessas da aliança e da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Sabe, hoje eu estava refletindo algumas coisas, sabe, e Deus começou a trazer isso para mim muito forte nas últimas semanas, mas veio aumentando muito esses dias. Muitas vezes vão ter que haver algumas separações, né? Isso significa algum tipo de pessoas que não podem caminhar junto com você, né? Você tem uma visão espiritual e tem outras pessoas que têm a visão carnal ou a visão materialista, né? Então isso não combina, precisa um alinhamento. Sai-te para ti mesmo. Isso quer dizer, nós precisamos caminhar na revelação de quem nós somos para viver tudo que Deus tem para nós. Abraão era pai de multidões. O que Deus falou que você é? Tem alguns aqui que Deus fala: você é um missionário. Outros Deus fala: você é um empresário. O Deus fala: eu quero usar você naquela profissão, né? Deus é específico. Nós precisamos orar e falar: Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida, né? Eu cito sempre um caso aqui para vocês. Eu estava vendo que tem quase 2 anos que eu cito esse exemplo aqui, daquela mãe que ela discerniu de Deus. Deus falou com ela. O seu propósito, o propósito da sua vida, o objetivo de você estar nessa terra é você cuidar bem dos seus 3 filhos. E os 3 filhos daquela mulher se tornaram pastores, né, com grandes ministérios, e cumpriram um propósito grande da parte de Deus. Todo propósito é grande aos olhos de Deus. A questão é sobre o propósito, se nós estamos vivendo aquilo que Deus quer, sabe? Então, não é sobre se é grande ou pequeno, na verdade. Não é sobre se é grande ou pequeno. A questão é você viver o que Deus tem com você. Sabe? Então, nós vamos orar agora. E talvez tenha um tipo de pessoas que Deus precisa manter longe da gente, né? E também tem um tipo de pessoas que Deus quer, às vezes, nos aproximar delas. Porque o reino de Deus é vivido juntos, né? Mas tem que ser aquelas conexões divinas, aquelas conexões de Deus para a nossa vida, né? Em 2017, quando eu fiz a escola de ministérios, eles ensinaram sobre conexões divinas. E eu lembro de fazer uma oração, e através daquela oração, Deus trouxe uma conexão que foi uma grande bênção, um grande aprendizado, algo especial, né, na minha vida. Então eu sei que Deus pode responder uma oração. Se você fizer: Deus, eu quero e preciso viver conexões divinas na minha vida, Ele vai fazer em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está aí agora, nós vamos orar, e eu creio em algo poderoso acontecendo aqui. Deus já começou a fazer algo na sua vida. A Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para concluir até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus ele já iniciou algo na sua vida. Eu vou falar sobre isso depois, né? Mas Ele já está trabalhando, e talvez você não está vendo o resultado final, né? Mas já existe uma movimentação no mundo espiritual
para fazer cumprir palavras. Então, abra mão do que precisa abrir mão e, ao mesmo tempo, pegue, né, e se abra para aquilo que Deus tem para liberar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Estou sentindo uma unção especial fluindo aqui, uma graça especial fluindo aqui. Isso é para você, para a sua vida, que Deus está liberando essa palavra em nome de Jesus. Então, nós precisamos orar e pedir a Deus ali por pessoas que estejam conectadas ao propósito dele, para estar próximas de nós. Eu lembro que uma vez, há uns anos atrás, Deus me deu uma palavra sobre isso, para eu ir em determinado lugar e dar uma palavra para uma pessoa que deveria tomar cuidado com as pessoas ao redor, né? Então, deveria orar para saber que tinha pessoas ao redor que poderiam atrapalhar o grande propósito que Deus tem a realizar, né? Então, isso é muito importante. E Deus falou comigo para eu gravar aqui, porque tem alguém que ia vir aqui e isso ia ser uma confirmação. Eu creio que são mais de uma pessoa, são algumas pessoas que é uma confirmação essa palavra. Então, eu declaro que Deus vai conectar pessoas na sua vida que estão ligadas ao seu propósito divino. E eu creio que Deus pode transformar pessoas, né? Eu creio que Deus pode transformar pessoas. Agora, se a pessoa começar a realmente se entregar para Jesus, buscar a Jesus, realmente pode viver uma transformação. Eu quero orar com você agora, sabe? Deus já começou a fazer algo na sua vida. Deus, ele já está agindo e você precisa saber. Deus te trouxe aqui para falar que ele está querendo uma dependência. Abraão, escuta bem, Abraão, ele confiava tanto na provisão de Deus que ele deixou Ló escolher primeiro. Quer dizer, deixou Ló escolher, falou assim, não, se Ló pudesse escolher assim, algo que, né, não, talvez, nossa, será que vai escolher algo melhor, né? Abraão não, ele tinha uma confiança tão, nesse ponto, ele já tinha uma confiança grande em Deus, que ele deixou Ló escolher primeiro. Mas isso também me fala de um coração generoso que ele carregava. De um coração generoso que ele carregava, né? Então, que o Senhor possa nos ajudar com esses ensinamentos, com essas palavras, esse tipo de pessoas que Deus quer do nosso lado. Esse tipo de pessoas que Deus quer que nós sejamos, que nós venhamos ser essas pessoas. Pessoas generosas e não materialistas, né? Nós vamos desfrutar de saúde divina, prosperidade, todo tipo de coisa boa, né? Mas com uma visão espiritual. Não precisa ser materialista para conquistar alguma coisa, né? Em Cristo nós já temos tudo, porque o Espírito Santo é o nosso maior presente. O Espírito Santo está nos guiando em todas as coisas. Se você orar, o Espírito Santo, Jesus não quer ser Senhor só da área que você quer deixar Ele ser. Não. Jesus quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Tem gente que fala assim, não, Jesus pode ser dono dessa, pode ser, né? Pode ser dono aqui da minha vida religiosa, pode ser dono dessa outra vida, dessa área aqui, mas dessa outra área não. Não, Jesus quer ser dono de todas as áreas, Ele quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. É que o Senhor nos ajude a aplicar em todas as áreas, né? Aquilo que Ele quer. Que o Senhor nos ajude. Nós estamos sendo aperfeiçoados e eu creio que está dando certo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão batalhando com questões ligadas à separação. Mas nós vimos que muitas vezes o Senhor tem um propósito e tem separações que às vezes são necessárias para que venhamos viver aquilo que o Senhor tem. Pai, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial acrescentar para nós discernimento espiritual e nos ajudar dentro do seu querer para nós. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial abrir os nossos olhos espirituais, nosso entendimento espiritual e nos prepara para viver as promessas que o Senhor já tem liberadas sobre nós. Pai, eu peço que o Senhor venha agora afastar de nós pessoas que não estão ligadas à sua vontade para a nossa vida e ao mesmo tempo
conectar pessoas que estão no mesmo propósito, com uma visão espiritual, que está dentro daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que o Espírito Santo está vindo de uma maneira poderosa, a glória de Deus está agindo sobre a sua vida, relacionamentos que são de Deus na sua vida, lugares que é a conexão de Deus na sua vida. Cada vez mais você vai estar conectado nesses lugares, porque existe um propósito de Deus. Você está vendo isso? E também lugares que não é da vontade de Deus, Deus vai, ou pessoas, né? Deus também vai trazer um alinhamento para algo novo, para de fato a promessa dele se cumprir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora também por cada pedido de oração. Cada um que está aqui, que tem o seu pedido de oração. Pai, eu oro por curas aqui. Eu lembro que quase uma semana atrás, o Senhor me disse que ia curar pessoas de câncer também aqui no canal. Eu oro agora pela cura de cada enfermo. Pai, eu oro por cada pessoa agora que está com essa enfermidade. O Senhor é aquele que cura. Eu peço que o Senhor venha liberar agora uma unção de cura. E liberar uma unção de cura também de câncer, uma unção de cura física. Pai, e que nenhuma pessoa que está aqui saia da terra antes da hora. Eu creio que o Senhor tem mais e creio que o Senhor tem coisas maiores para serem realizadas na vida de cada um que está aqui. Libera agora a tua unção, o seu poder sobre a vida de cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro para que o Senhor venha com essa unção de cura, de proteção e de bênção do Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E esse é o tempo de um alinhamento. Você vê, ontem nós falamos da importância de Lesh Lehá, de ter uma revelação da sua identidade específica em Jesus e do seu chamado específico em Jesus. E hoje nós estamos falando que às vezes é necessário uma desconexão com pessoas, mas também às vezes é um tipo de pessoas que nós devemos entender que Deus está falando, que para caminhar do nosso lado, Deus precisa conectar pessoas espirituais, pessoas com visão espiritual e não a visão só material. Interessante, olha que Deus está me trazendo aqui. Eu estava pensando algo ontem também, e Deus usou uma criança, Deus usou uma criança para falar assim comigo. Quando eu estava pensando algo e a criança falou assim: às vezes as pessoas são más, mas isso tem uma razão. Tem uma razão para a pessoa ser má, E eu comecei a pensar sobre isso, porque cada um teve um histórico. Cada um tem um histórico emocional, tem a questão dos traumas, mas eu gosto de uma linha que diz que negue o trauma. O apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Então, então às vezes tem pessoas que são más ou estão agindo com maldade, mas às vezes tem uma razão por trás disso. E algumas pessoas se submetem a ser tratadas por Deus, e Deus é bom, Deus dá novas oportunidades, e outras pessoas não se submetem. E outras pessoas também levam mais tempo. Quantos de nós levamos mais tempo para chegar ali num patamar, vamos dizer, aceitável para viver o chamado de Deus? Ou cada um Deus tem um tratamento diferenciado, Então nós precisamos ao mesmo tempo ter compaixão, ser simples como a pomba e prudente como a serpente, porque tem pessoas também que não vão abrir espaço para Deus trabalhar. E aí talvez seja necessário um alinhamento e a desconexão. Você está vendo? Então, quando Abraão se desconecta de Ló, Deus diz para ele: levanta-te e percorre essa terra, porque a ti te darei. Então, Deus só ia cumprir a promessa para Abraão. Deus só reafirmou a promessa para Abraão quando ele se desconectou.
Você está vendo isso? Então que o Senhor nos ajude. Tem pessoas que nós devemos continuar conectados. Mas tem pessoas que não têm, né, uma conexão, e aí é necessário mudanças acontecerem, né? Então, eu declaro que Deus está ajudando você nessas coisas, né? E declaro que o Espírito Santo vai te guiar também nos relacionamentos, em nome de Jesus. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aquela palavra que eu falei com vocês ontem sobre a revelação da nossa identidade específica em Deus, um chamado específico. E, nossa, foi muito poderosa aquela palavra, e eu creio que você deve pegar. Está aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Quando? 11 da noite, 5:30 da manhã e 6 da tarde. Tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.